Boa noite a todos. Hoje estou aqui para falar sobre o jogo do Manchester United, que o consagrou mais líder do que nunca ao vencer o Bolton hoje pela manhã por 1-0, o gol do Dimitar Berbatov. O Berbatov que só entrou no segundo tempo, por isso ele não se encontra aqui no campo de ataque. Aqui foi o esquema tático inicial que o Alex Ferguson pôs o time no primeiro tempo, com o Evra, Evans, Smalling, Brown. Você pode perceber que é um desfalque imenso aqui, nem o Rio Ferdinand, nem o Vidic. E a lateral direita também não tem o Rafael. É, todos eles, por alguma questão ou médica. Os três são questões médicas, salvo engano. O Manchester também teve um grande problema com volantes, tanto que hoje o Giggs teve que fazer o papel de volante. E Giggs todos sabem que não é volante. O único volante aqui é o Carrick. O Fletcher machucado, o Anton machucado, tem outro que está suspenso. Então o Manchester sofreu muito para montar o time titular hoje para ir a campo, um time competitivo. Apesar de jogar em casa, jogar no Old Trafford, sofreu bastante. Foi mais tranquilo porque boa parte do tempo do jogo do Arsenal, que é o que mais concorre ao título junto com o Manchester, que está bem próximo do Manchester, começou o jogo perdendo 2-0 para o West Bromwich e no final conseguiu empatar. Mas o Bolton deu muito trabalho para o Manchester. Foi um jogo que tecnicamente deixou a desejar, faltou uma certa qualidade, não vemos mais o Manchester como era antes, na época de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo realmente faz muita falta, é um jogador diferenciado. Então o Manchester sofreu. Então vamos para algumas análises táticas deste jogo. Primeiro, essa questão do Giggs. O Giggs, por ele não ser um volante, ele dificilmente conseguia ficar plantado aqui como um volante geralmente fica. E outra, nas saídas dele, ele não vinha nesta direção. Geralmente na direção oposta, que geralmente é onde ele joga. Ele joga geralmente nesta região aqui onde está o Nani. Então ele saía muito daqui. E para compensar, o Kelrick vinha mais para frente dos zagueiros, que por sinal é uma zaga jovem e uma zaga que ainda tem muito a provar. Para mim, ela ainda é uma zaga muito fraca. Já os laterais, o Wes Brown ficava mais próximo à zaga, enquanto o Evra subia mais. Nas pontas, esse é o costume do Alex Ferguson fazer esse cinturão, né, com homens abertos pelas pontas, no caso pela esquerda aqui o Nani e pela direita o Valência. Isso no segundo tempo ficou invertido. O Valência foi para aqui para a esquerda, o Nani para a direita. O Rooney, que foi o homem de maior importância no jogo, pela sua qualidade técnica e pela sua capacidade tática também. Veja que tem uma setinha amarela, informando aqui que ele voltava muito para ajudar a defesa aqui na marcação pelo meio. Isso movimentava em direção ao ataque, tanto pela esquerda quanto pela direita. E, obviamente, para frente também. O Chicarito esteve meio apagado no primeiro tempo e logo quando voltou para o segundo tempo foi substituído. Tanto ele quanto o Brown. O Fábio, o irmão do Rafael, brasileiro também, substituiu o Brown pela direita. Mas mesmo assim o Manchester não conseguiu render. E graças a um gol do Berbatov, até assustou, foi um jogo que ocorria mais pelas pontas. Mas foi o Berbatov que entrou e após uma bola espirrada pelo Jaskelainen, goleiro do Bolton, no rebote o Berbatov aproveitou e fez o gol. Foi uma ótima partida do goleiro Jaskelainen, pegou muito, mas o Bolton vacilou demais. O Bolton muito limitado, começou jogando com três atacantes, o Sturridge, que pertence ao Chelsea, o Elmander, que ficava aqui nas costas do Evra, tanto que no segundo tempo o Evra se segurou mais um pouquinho ali por causa do Elmander. E o Kevin Davis, que praticamente não apareceu no jogo, eu mal ouvi o nome dele, só ouvi mais na hora que saiu a escalação. O Kevin Davis não assustou a zaga do Manchester. O volante, só estava jogando com o volante, o Bolton, que era o Muamba, aquele jogador para mim já era para estar saindo do primeiro tempo. Se bem que deve haver uma escassez no Bolton, porque um cara daquele ruim jogando e não ser substituído, só ser substituído no final do jogo, ele só foi substituído no final do jogo, realmente horrível, não acertou um chute, errava passes fáceis. E o homem de maior destaque era o Petrov, que ficava mais ou menos aqui nessa região,
próximo aqui do Brown, mas que deveria ter ficado mais centralizado. Por quê? Porque já que o Giggs saía, centralizando essa jogada, ficava mais fácil para distribuir para os 3 atacantes, que até tinham bolas boas, só que desperdiçavam muito, realmente muito fraco. O Sturridge fez uma partida abaixo da média, foi muito fraco mesmo. Então foi um jogo disputado. O Evans acabou sendo expulso no segundo tempo, mas mesmo assim o Manchester conseguiu ser superior e conseguiu vencer a partida. Taticamente, o Manchester sempre se posiciona assim, geralmente com um 4-4-2, sendo que o Rooney ele volta aqui para fazer esse 4-2-3-1. Né? O Rooney é fundamental, é um jogador que não pode faltar realmente no Manchester. Apesar da boa fase do Chicharito e do Berbatov, tem que ser um ou outro mesmo, tem que ter o Rooney. E o Nani, foi o que mais me chamou a atenção, foi que no final do jogo, ele chamou a responsabilidade para si, foi para cima, criou situações, por sinal, o gol do Berbatov surgiu de um lance individual dele, que ele puxou, vindo aqui pela esquerda, puxou para o meio, chutou, foi aí onde o Jaskelainen, que pegou muito durante a partida, deu rebote e o Berbatov fez o gol. O Manchester vem bem, é candidato sim ao título, mas está sofrendo com os desfalques, está sofrendo com essa limitação também na parte de criação pelo meio, que isso é típico nos times da Inglaterra. Eu já notei isso, que é típico. Não tem aqueles meias de ligação, meias armadores. É mais jogadas de canto. E pelos cantos até que o Valencia e o Nani fazem bem o papel. Então, esse aqui foi um breve comentário do jogo entre Manchester United e Bolton, que garantiu, por mais uma rodada, a titularidade não, a invencibilidade também não, mantém o Manchester na liderança do campeonato inglês. Muito obrigado a todos e uma boa noite.